perrengue, meu amigo? Teve uns perrengão, assim, de equipamento nervoso por lá? Sempre tem, né? Sempre tem. Você tem pra contar pra nós, assim, daquele vem? Essa mesmo da areia que você Da areia. publicou no início da live aí, foram horas e horas, porque daí assim, você limpa tudo. Aí você Lava desmonta ela inteira pra lavar inteira. Inteira. Tira todos os elementos ópticos, um a um, separa todos eles, desmonta todos os anéis, os barris internos, as engrenagens, os circuitos, tudo. Aí você vai limpando tudo. E dentro, principalmente na parte do autofoco, são micro engrenagens. Mas quando eu falo micro, são micros mesmo, Tina. Então, se entrar um grãozinho, não como esses que eram grãos grandes, né? Uhum. Mas grãozinhos finos, se entra entre um dentinho de uma engrenagem e passa despercebido na hora da limpeza, você monta a lente toda, daí vai fazer os testes, pô, não tá legal o foco. Vamos abrir novamente. Abre tudo de novo. Aí você vai lá com a lupa, né? Coloca lá, olha, pô, tinha um grãozinho aqui. Aí tira. Monta tudo novamente. Ah, legal, agora tá perfeito como tem que funcionar. Então, assim, aquela previsibilidade que você tinha, uma 70-200 dessa mesmo da fotografia ali, vai levar aqui umas 5 horas. 2.8, 4? 2.8. Vai levar aqui umas 5 horas para limpar, 5, 6 horas, né? Então, não vou abrir ela agora, amanhã, 8 horas da manhã eu chego aqui, né? Descansado, vou abrir, vou limpar, aí chega lá, começa a limpar, vai. Eu imagino a trabalho. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, pô, vou começar a montar. Montei. Pô, não tá legal. Acho que ficou um grãozinho de areia. Vou abrir de novo. Não, eu não vou abrir hoje, eu vou deixar para amanhã de novo. Aí você vai embora, fica com aquilo na cabeça. Puxa, mas o que será que tá acontecendo com aquela lente que não deu certo, né? Sempre tem esses perrenguezinhos, vai para casa. E eu sou assim, né? Pô, se eu deixo um negócio pro dia seguinte lá, você perde a tua linha de raciocínio. Porque é assim, você segue uma linha efetiva de raciocínio na execução do trabalho. Né? Você sabe, automático, que você tem que desmontar. Mas na hora de começar o processo inverso, você não pode deixar nada fora. É calibragem, é posição, então, sabe? Como é que vocês fazem a calibragem de umas lentes dessas? Como é que faz? A gente tem uma máquina a especial? gente tem um chart lá, né? E a gente tenta fazer, evidente que se chega pra gente um equipamento que não foi aberto, ou mesmo aberto por terceiros, enfim, passou pelas mãos de um outro técnico numa outra assistência, veio pra gente, a gente vai entregar da forma como a gente recebeu. Por quê? Como eu expliquei para você, todas as calibragens de buchas, de helicoidais, de posicionamento de engrenagens, a gente desmonta e monta nas mesmas posições, exatamente nas mesmas posições. A gente faz todos os mapas dela, das posições de buchas, ângulo de bucha, tudo, e monta mapeado conforme nós desmontamos. Mas se já passou por um terceiro antes de vir para a gente, e ele não, ou por falta de conhecimento, ou por falta de cuidado, não seguiu essa regra, não se coloca mais em calibragem, a não ser o posto autorizado. Daí é evidente, o posto autorizado vai ter um colimador, que é um aparelho que só o posto autorizado tem em virtude de custo, porque um colimador não é barato. Depois você tem que ter o colimador. Para Nikon é um, para Canon é outro, para Sony é outro. Você imaginou uma assistência que atende como nós, todos os fabricantes, se você tivesse que ter todas as ferramentas de calibragem de cada fabricante, você já imaginou o custo que seria? E o espaço para guardar tudo isso? Não, muito mais custo, porque são ferramentas de muita precisão e de custo elevadíssimo. Custo elevadíssimo. Na época em que nós fomos posto autorizado dos fabricantes que você citou no início, a própria Pentax, existem lentes que nós não podíamos fazer na assistência, a não ser lá na BMA em São Paulo, porque eram eles que tinham a forma de calibrar os colimadores, né? E assim é com cada fabricante. Então, assim, eles passavam para a gente o treinamento, aqui você tem que fazer isso, para manter ela na funcionalidade que ela tem que ser. É tipo um balanceamento de carro, geometria, que eles chamam?
tem um aparelho que vai fazendo assim, mas eu estou julgando, que eu não sei. Mais ou menos exatamente isso. Só que um colimador você vai colocar lá o corpo da câmera, por exemplo, para colimar um sensor de câmera, né? Ele está fora de posição, porque tem posição de calibragem. Determinados modelos você tem a altura do sensor, então você tirou ele, você tem que colocar ele exatamente na mesma posição. É difícil cravar, vai ser difícil, porque quando você desmonta, você não vai conseguir deixar, isso eu estou falando uma assistência que não é um posto autorizado, tá? O posto autorizado, evidentemente, não vai nem marcar, ele vai soltar, como ele tem a ferramenta de calibragem, depois ele vai lá, acopla o corpo no colimador, o colimador vai dar os 4 cantos do sensor e vai cravar o foco ali, em centésimos de milímetros. Não é o caso de uma assistência especializada que não tem essas ferramentas precisas de calibragem. Então, se você não tem a ferramenta precisa de calibragem, o que você tem que fazer? Você tem que seguir a calibragem que você recebeu. Se eu recebi uma lente assim, eu tenho que entregar ela da mesma forma. Então, marcando as posições das buchas helicoidais, dos elementos ópticos, dos parafusos, torque do parafuso, quanto aquele parafuso foi solto. Ah, deu 3 roscas e meias para a esquerda, o outro deu 2 roscas, você vai marcar na mesma calibragem que você soltou. Então são todos os cuidados que a gente tem que ter para tentar devolver, a gente devolve da mesma forma que recebeu. Mas eu digo, tentar deixar o mais próximo da originalidade que o fabricante entregou.